Muito bem, quero dar o meu boa noite à igreja. Boa noite. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Que bom que você decidiu tirar um tempinho para adorar a Deus através dos louvores, das orações e também para a gente poder aprender um pouquinho mais nessa noite estudando a Bíblia. Quero cumprimentar também os nossos amigos da internet que estão nos assistindo. Sempre tem um grupo grande, seja bem-vindo, fique conosco até o final da programação. Tenho certeza que também Deus tem uma bênção para você. E nós estamos aqui dando sequência hoje a uma série que nós começamos no começo desse mês. As séries foram aos domingos sobre um tema e a gente vem trabalhando aqui, já foram 3 mensagens e hoje vai ser a última mensagem sobre esse tema que é perfeição cristã versus perfeccionismo. A gente está falando sobre perfeição cristã, que é um alvo de todos nós. Toda pessoa sonha em ser melhor, em alcançar novos degraus, principalmente um cristão que tem como modelo Jesus Cristo, sempre sonha em avançar e avançar, mas às vezes a gente acaba se frustrando porque, apesar de ter o desejo intenso de ser melhor, a gente tropeça, cai, e isso vira um problema muitas vezes. Alguns desanimam ao pensar que não podem chegar em algum lugar ou não podem avançar, mas a gente está tentando entender um pouquinho melhor essa questão, e eu creio que está sendo bom para mim, pelo menos está sendo uma bênção, e eu tenho certeza que hoje Deus tem também uma mensagem especial. A gente vai fazer aqui o fechamento, falar aqui dos últimos detalhes. Eu convido você a me acompanhar aí na mensagem dessa noite, não perder nenhum detalhe. Mas para a gente começar, eu queria fazer uma oração especial, pedindo a bênção de Deus pelo estudo de hoje. Só que hoje eu quero fazer uma oração um pouco diferente, quero fazer aqui um momento diferente de oração. Eu tenho feito as orações todas as noites, e hoje eu queria desafiar você a fazer a oração. Eu vou dar 1 minutinho, e você, aí em pensamento, você e Deus, vai orar para que Deus ilumine nessa noite a mensagem, e para que Deus também fale ao coração de todos nós. E ore aí pelo mensageiro também, que é muito fraco, e pela graça de Deus, Deus pode também utilizar. Pode ser? Então curva a tua cabeça, faz uma oração primeiro você, e depois eu vou fazer uma oração geral aqui da frente. Pai querido, nós te agradecemos porque, mais uma vez, despertou o nosso interesse, o nosso coração de vir à tua casa. E como é gostoso quando a gente vem aqui e adora ao Senhor através desses louvores, quando a gente eleva o nosso coração através da música, através, Senhor Deus, das orações. Mas nós sabemos que nessa noite o Senhor também quer falar através da tua palavra. Por isso pedimos agora a tua orientação e a tua bênção. Que o Espírito Santo esteja entre nós, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, está na tela, pode colocar já para a gente, o tema que a gente está trabalhando aí, perfeição versus perfeccionismo. Eu quero fazer aqui um resumo do que a gente falou nos outros domingos, para você não ficar aí fora do ar, sem entender o tema. Então acompanhe comigo. O primeiro domingo que nós estivemos aqui, há 4 domingos atrás, a gente lançou uma pergunta. A pergunta era: o que é o pecado? Inclusive tem aquele dilema, né? Você é pecador porque peca, ou peca porque é pecador? Quase como aquele dilema do ovo e da galinha, quem veio primeiro, né? E a gente descobriu um pouquinho, lendo os textos bíblicos, a gente aprofundou um pouquinho, e a gente entendeu que pecado a gente poderia colocar aqui 4, 5 coisas. E a primeira delas é que o pecado é transgressão da lei, ou seja, atos pecaminosos, atos de rebeldia. Deus tem uma lei, você transgrediu a lei, você está pecando. Falamos que não fazer o bem, ou seja, omitir a nossa tarefa de cristão, também é pecado. Vimos o texto, inclusive, que fala isso. Falamos que pecado também é quando fazemos algo contra a nossa consciência.
Mas a gente aprofundou e entendeu que na Bíblia, pecado é tratado também como uma inclinação natural que todos os seres humanos passaram a ter após a queda dos primeiros pais, Adão e Eva. Vimos lá inclusive um texto, Salmo 51, Davi lá diz, 51 verso 5, que em pecado me concebeu a minha mãe. Outros textos que mostram que a gente já nasce pecador, já nasce com uma tendência para o mal, com um coração manchado, com um imã que nos leva para o lado oposto a Deus. Naturalmente nós somos inimigos de Deus, gostamos da lama do pecado, nascemos já egoístas, e, portanto, pecado não é só cometer algo ou deixar de fazer algo. Pecado é também uma condição que todos nós temos. E aí vem a descrição 5, que é uma condição corrupta do coração. Inclusive, a Bíblia, ela descreve o nosso coração como desesperadamente corrupto. Jeremias fala isso, ok? Tranquilo? A gente falou bastante sobre isso, só resumindo. Mas Jesus, ele operou uma obra, ele estabeleceu um plano para mudar essa realidade. Isso ficou bem claro quando a gente estudou no primeiro dia, que essa obra envolve 3 coisas. A primeira, que é completíssima, a gente chama de justificação. A justificação é o que Jesus fez na cruz. Ele morreu por nós, sendo ele totalmente justo e santo, não cometeu pecado nenhum, mas mesmo assim morreu. E por que morreu? Porque na cruz, Jesus trocou de lugar conosco. Ele pega todos os nossos pecados, o nosso livrão, aquele cheio de pecados, e ele diz assim, ok, eu vou morrer por esses pecados. E ele dá aquele livro dele em branco, purinho, e ele dá para a gente, para que a gente possa ter a oportunidade de vida eterna. Ou seja, justificação é isso, pagar o resgate, pagar o preço. Jesus fez isso, e isso resolve o problema. Mas aí Jesus, ele começa uma segunda etapa, que a gente chama de santificação. Ou seja, uma obra de uma vida toda, é uma caminhada de passo a passo, crescimento em Cristo, diário, mudando o coração, deixando antigos hábitos. É um crescimento diário, que vai alcançar o clímax, ou seja, vai alcançar a linha final, quando Jesus voltar. E aí Paulo cita aquele texto, né, que quando Jesus voltar, em um abrir e fechar de olhos, o que é corrupto vai se revestir do quê? De incorruptibilidade. E aí o problema estará 100% resolvido. Ou seja, Jesus trabalha e opera uma obra salvadora em nosso favor. Ok? É mais ou menos isso. Jesus, o bom pastor, ele foi até onde as suas ovelhas estavam, todas prisioneiras do lobo mau, libertou as ovelhas do lobo mau e começou esse processo, trazendo as ovelhas de volta para casa. Eu gosto dessa foto aqui, porque Jesus achou todos nós, em algum momento, o gênero humano, na lama. Jesus tira a gente da lama, e Ele faz isso com a gente, amém? Deixa a gente limpinho, né? Apesar do coração pecador, ainda querer a lama, ainda gostar, e de vez em quando sentir vontade de voltar para a lama, mas quando a gente está na casa do Pai, a gente começa a passar por um processo de transformação. E finalmente, quando Jesus voltar, Ele resolve esse problema de uma vez por todas. Ok, no segundo domingo a gente falou sobre esse conceito aqui, o fechamento da porta da graça. Embora todos nós sejamos pecadores e cometamos atos de pecado por causa dessa natureza depravada, nós não precisamos nos contentar com isso, em viver na prática do pecado. Até porque um dia, essa porta que Deus abriu para nós, chamada graça, vai se fechar. Então a gente precisa travar uma luta contra os atos pecaminosos, de rebeldia. Inclusive aí está o texto que a gente usou para fundamentar isso. Diz ali em Hebreus 4, verso 16, acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, nós temos a oportunidade hoje nas nossas mãos. Esse é o tempo de buscar Deus, de buscar passar por uma transformação, por uma mudança. É uma ocasião oportuna, pode ser que a oportunidade um dia passe, e a gente sabe que Jesus um dia vai voltar para definir, e até lá a gente precisa também passar por essa transformação. Inclusive, apresentei um texto muito importante que eu quero relembrar com vocês, que está em Hebreus 10, 26. Diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Esse texto é duro demais. Ele faz a gente ficar arrepiado, né? Mas aqui o apelo é o seguinte: não viva na prática deliberada, certo? Você já sabe que precisa de mudança, não continue. Trave uma batalha para abandonar os atos pecaminosos. Apesar da gente continuar pecador até Jesus voltar, nós podemos vencer os atos. Esse pecado rebelde, esse pecado planejado, sabendo que está errado. Muitas pessoas continuam no erro. Jesus faz esse apelo: não viva nesse pecado deliberado. Olha só, Lutero dizia o seguinte, que nós não podemos impedir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam ninhos. Ok? Ou seja, nós temos uma natureza pecaminosa, mas nós não precisamos, por causa disso, continuar na prática do pecado. E aí vem 1 João, capítulo 3, verso 9, nos lembrando que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Bom, e aí a gente chegou no tema da semana passada. Até aqui tudo certo? Tranquilo? Tudo bem? Nenhuma dúvida? A gente começou a falar um pouquinho semana passada, então, de fato, sobre o propósito dessa série. Perfeição. É possível eu e você sermos perfeitos? Dá para a gente ser perfeito? Deus pede isso da gente? E aí a gente foi e leu Mateus 5, verso 48, onde diz, o próprio Deus, o próprio Jesus, fala, sede vós perfeitos, como é perfeito o Pai que estás no céu. Ou seja, perfeição não é só um desejo nosso, é um desejo de Deus. Ele quer que a gente cresça até chegar num estado de perfeição. Mas o que Jesus queria dizer com isso? O que ele quis dizer com sede perfeitos? Que tipo de perfeição ele tinha para nós? Bom, aí a gente transcorreu semana passada que o modelo da perfeição, para muitos, e lógico, para todos é Jesus. É possível ser perfeito igual Jesus foi? E aí a gente leu alguns textos sobre a perfeição de Jesus. Esse, talvez, para mim, na Bíblia, é um dos textos mais perfeitos sobre a perfeição de Jesus. Redundou, né? Mas daí dá para entender melhor. Que é Hebreus 7, 26 e 28. A 28. Vou relembrar com vocês. Está na tela? Estão entendendo? Olha o que diz lá. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Está falando de Jesus aqui. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, diferente dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens sujeitos à fraqueza, ou seja, com tendências para o pecado. Os sacerdotes lá do Antigo Testamento, todos eram igual eu e você, mas Jesus não era. A Bíblia diz assim, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Jesus foi perfeito em todos os aspectos. 100% perfeito. Jesus não cometeu atos de pecado nenhum, embora tenha sido tentado. Como Adão foi tentado e caiu, Jesus foi tentado e não caiu. Mas também Jesus foi 100% perfeito, não só por não ter cometido atos pecaminosos, mas por não ter nascido com paixões
ou inclinações depravadas igual às nossas. Nós já nascemos desejando a lama, a poça de lama. Jesus não poderia ter nascido assim, porque se ele tivesse nascido com desejos ou inclinações, propensões, paixões, mas no seu coração, como nós nascemos, Jesus não poderia ter sido nosso Salvador. Concordam comigo? Se ele nascesse igual nós nascemos, na condição pecaminosa, Jesus também precisaria de um Salvador. É por isso que a Bíblia afirma que Jesus foi 100%, não só em não cometer atos, mas em não nascer com paixões ou inclinações depravadas. Olha só o que a irmã Ellen White diz em um dos seus textos. Nunca, de jeito nenhum, deixe a menor impressão sobre as mentes humanas de que qualquer mácula de corrupção ou inclinação para a corrupção repousou sobre Cristo. Texto bem específico, bem no ponto. A Bíblia, inclusive, chama Jesus de segundo Adão. Paulo faz esse paralelo entre Adão e Jesus. Adão nasceu perfeito em todos os sentidos, fisicamente também, em um mundo onde não havia pecado, nem mancha do pecado. Mas ali, dentro desse contexto, ele resolveu virar as costas para Deus e abraçar o pecado. E a partir dele, todos os homens entraram nesse problema chamado pecado. Ou seja, Abraão foi o homem responsável por trazer desgraça ao mundo. A partir dele, ou melhor, Abraão não, desculpa, Adão. E Jesus foi o homem responsável por trazer o perdão, a graça a todos os homens. É verdade que Jesus nasceu com uma desvantagem em comparação a Adão. Ele nasceu num mundo já com mais de 4.000 anos de pecado. Por isso ele foi afetado, nasceu com algumas fraquezas, como por exemplo, Jesus sentiu sono, Jesus sentiu dor, Jesus foi traído, foi cuspido, foi humilhado, foi surrado. Tudo isso não aconteceu com Adão. Mas Jesus nasceu puro, sem mácula, na sua condição moral e espiritual, perfeito, assim como Adão. Porque só se ele viesse assim, ele poderia ser o nosso Salvador. Caso contrário, ele mesmo precisaria de um Salvador. Tranquilo até aqui? Ou seja, queridos, em resumo, esse pedido aqui dele, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, é difícil para a gente. Que temos uma natureza depravada e corrompida, que vivemos caindo em pecado. Não podemos ser iguais a Jesus nessa questão de impecabilidade. Infelizmente. Então, a que Jesus se referia quando ele falou, sejam perfeitos? Bom, aí a gente tirou algumas conclusões, semana passada. A primeira delas é que lá no texto de Mateus 5,48, que eu acabei de apresentar, a perfeição que Jesus está pedindo, se você ler o contexto, o que está antes do versículo 48 e depois, Jesus está falando de amor ao próximo. Jesus está falando de amar até os inimigos. Ele está falando de perfeição em amor. E aqui sim é onde Deus precisa de perfeição. E essa perfeição é possível na medida em que Jesus derrama o amor dele na nossa vida. E isso é possível quando nós temos uma vida de comunhão com Deus. O nosso caráter vai se amoldando ao dele, em amor às pessoas e até aos inimigos. Mas perfeição na Bíblia também tem algumas outras conotações. A gente viu uma segunda definição de perfeição. Lá em 1 Coríntios 14, 20, Paulo diz que nós devemos buscar a maturidade cristã. Não sermos como crianças, que somos levados de um lado para o outro por qualquer ilusão. Uma pessoa madura é uma pessoa com raízes,
Uma pessoa que age não pela emoção, mas que age pela razão, que cresceu, que é maduro. Inclusive, maduro e perfeito, na Bíblia, é a mesma palavrinha que aparece, teleios. Mas a mais interessante definição de perfeição é a do apóstolo Paulo. A gente lê o texto lá de Filipenses 3, 12 a 15, onde Paulo diz o seguinte, olha, estar perfeito, ser perfeito, é simplesmente ter consciência, deixa eu colocar aqui para vocês, ter consciência da imperfeição que se tem. Para Deus, quando uma pessoa diz assim, olha, eu sou perfeita, eu não tenho pecados, essa pessoa é a mais pecadora. Quanto mais a pessoa tem consciência dos seus pecados, quanto mais a pessoa se sente pecadora, entende o quanto ela está suja, mais perfeita ela está. Como assim, pastor? Bom, vamos fazer aqui um exemplo. Imagina que eu estou no escuro, certo? E eu estou bem vestido, mas a minha roupa está toda suja. Eu consigo ver a minha sujeira quando eu estou no escuro? Não, né? Então, eu penso assim, não, estou bem vestido, está tudo tranquilo. Porque eu não consigo ver a minha sujeira. Eu estou longe da luz, eu estou na escuridão. Mas aí eu começo a andar para perto da luz. E quanto mais na luz eu chego, melhor eu vejo as minhas sujeiras. Vocês concordam comigo? Melhor eu vejo o quanto eu estou manchado. E eu vou me aproximando da luz e, nossa, eu vou ficando envergonhado porque eu estou muito sujo. Ou seja, quanto mais perto da luz eu estou, mais consciência eu tenho dos meus pecados. Então Paulo diz assim, você que entende e que tem consciência de como você é imperfeito, mas que não fica olhando para o passado, não fica olhando só para as imperfeições, mas olha para Jesus e continua avançando, continua caminhando, não desiste. Pode até tropeçar, ver o pecado, mas olha para Jesus e continua. Você que está nessa jornada, você já é perfeito. Interessante, né? O conceito de Paulo. Isso é perfeição. É ter consciência dos meus erros, porque quanto mais perto de Jesus, mais eu sinto o meu pecado. Mas não parar, continuar, avançar no processo de santificação, que é algo diário, que é algo a cada dia. Tranquilo e lógico, queridos. Vem o quarto ponto. A perfeição completa, ela é possível em Jesus. O texto de 2 Coríntios 14, verso 20, ou melhor, 5, verso 20, ele diz que Cristo o fez pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Ou seja, quando eu aceito Jesus, eu transfiro todos os meus pecados para Jesus, e Ele transfere toda a justiça dele para mim. E naquele momento eu sou 100% perfeito, porque eu não estou vestido com as minhas vestes sujas, eu estou vestido com as vestes de justiça de Cristo. Aí sim eu estou perfeito de verdade. Então, biblicamente, esse é o conceito de perfeição. E para terminar, essa segunda parte é a menor. Eu quero definir aqui, deixar bem claro para vocês, esses dois conceitos. Perfeição versus perfeccionismo. O que é perfeccionismo? De vez em quando, aparecem alguns grupos dentro do meio evangélico, advogando e falando essa ideia. Um grupo defende a perfeição bíblica, e outro grupo, baseado em escritos do Espírito de Profecia, de Ellen White, e também alguns textos da Bíblia, que às vezes são tirados do seu contexto, eles então defendem essa teoria, essa ideia. E depois de ter dito tudo isso que a gente estudou durante esses 3 dias, agora eu queria colocar para vocês qual é a diferença da perfeição bíblica cristã e do perfeccionismo. Eu quero mostrar para vocês uma semelhança que existe entre essas duas ideias, esses dois conceitos, e depois 3 diferenças para vocês entenderem bem. E aí nós vamos fechar. A semelhança é muito simples. Ambos os conceitos de perfeição cristã bíblica e de perfeccionismo, que é uma ideia que existe dentro da igreja, em alguns grupos cristãos, não tanto na nossa, mas no mundo cristão. A semelhança dessas duas ideias, desses dois conceitos, são duas, básicas. A primeira delas,
ambos os lados afirmam que podemos ser perfeitos em Cristo. Eu acabei de falar, em Jesus nós podemos ser perfeitos. Essas duas teorias ou conceitos pregam, e nisso não há discordância. A segunda semelhança é que ambos afirmam que essa perfeição bíblica em Cristo é possível por um constante afastamento do pecado e uma contínua aproximação de Cristo. Ou seja, eu posso ser perfeito quando eu estou nessa jornada de me afastar do pecado e de me aproximar de Cristo. Nisso, as duas ideias, a ideia bíblica de perfeição e o perfeccionismo, concordam. Mas quais são as diferenças? Eu não sei se ao longo dos dias da série aqui você conseguiu entender, mas eu queria deixar bem definido isso. Existem 3 grandes diferenças. A primeira diferença desses 2 grupos, desses 2 conceitos, a primeira delas é o conceito de pecado. Os perfeccionistas que advogam essa teoria, ou esse conceito de perfeccionista, eles tendem a definir pecado mais da perspectiva de atos. Ou seja, pecado é só a transgressão da lei. São atos que eu cometo. E baseado nisso, eles dizem, então, se são só atos do pecado, eu posso vencer o pecado. E eu tenho que vencer para ser considerado justo. Então, perfeccionistas dizem que pecado é um ato, e que eu posso vencer o ato e me tornar justo. Tranquilo? Já a ideia bíblica de pecado é diferente, a gente falou sobre isso. A Bíblia reconhece que os atos pecaminosos são uma manifestação da nossa condição, ou seja, pecado é mais do que ato. Biblicamente, pecado não é só fazer algo errado, é uma condição que me leva a pecar. E olha o texto aqui, que próprio Jesus disse. Você acha lá em Marcos 7, 21 até o 23. Olha que interessante esse texto. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Aí ele continua, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a loucura. Ora, todos estes males vêm da onde? De dentro. E contaminam o homem. Ou seja, biblicamente, pecado não é só ato, como apoiam os perfeccionistas. Mas pecado é uma condição que é do meu coração sujo, tendencioso para o mal. Do coração é que procedem os maus desígnios. Inclusive, Jesus disse que pecado não é só fazer, né? Por exemplo, o adultério, ele disse, não é só adulterar. Pensou? Surgiu no coração? Já é adultério. Ou seja, é mais do que atos. E isso é bem definido. Essa é uma diferença básica, que nós não podemos deixar passar e também sermos enganados por isso. Agora existe uma segunda diferença. São apenas 3. A segunda diferença é quanto à humanidade de Cristo. Os perfeccionistas, eles pregam e acreditam que Cristo veio a esse mundo com a mesma natureza depravada e as mesmas tendências e inclinações que nós temos, que os demais seres humanos têm. Ou seja, quando Jesus nasceu, ele também nasceu com tendência para o pecado, com uma natureza corrompida, que deseja o pecado. E baseado nessa ideia da natureza de Cristo, eles dizem, Jesus venceu, então nós também podemos vencer. Jesus nos deu um exemplo de como vencer. Mas na Bíblia, queridos, Jesus não disse assim, olha, filho, eu vim aqui para te dar um exemplo, para você vencer também. Não, na Bíblia a gente vê Jesus dizendo assim, olha, filho, tem de bom ânimo, por quê? Eu venci. O conceito bíblico de perfeição acredita que a humanidade de Cristo é um pouquinho diferente. Ele assumiu a nossa natureza enfraquecida, lógico.
já havia passado mais ou menos 4.000 anos de pecado, natureza física e morfológica. Mas Jesus não tinha tendências natural para o mal, como o texto bíblico que a gente acabou de ler. E eu quero repetir com vocês, olha o que esse texto diz. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas, em discordância, a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, Jesus, perfeito. Jesus não tinha mácula, Jesus não tinha inclinações, e Jesus não tinha nenhum tipo de semelhança, de inclinação, como nós. A própria irmã Ellen White, eu vou repetir o texto, ela diz: nunca, de jeito nenhum, deixe a menor impressão sobre as mentes humanas de que qualquer mácula da corrupção ou inclinação para a corrupção repousou sobre Cristo. Não existe em Jesus nenhum tipo de tendência. Jesus não veio para ser nosso modelo, Jesus veio para ser o nosso Salvador. Ele é nosso modelo, mas em primeiro lugar, Jesus vem para ser o nosso Salvador. Não foi isso que ele falou? Para que você veio, Jesus? Eu vim para salvar o perdido. Não foi isso que Jesus disse? E lógico, depois Jesus é o nosso modelo também, mas em primeiro lugar o nosso Salvador. Então, aí estão as diferenças. E a grande diferença, grande última diferença, entre perfeccionismo e o conceito bíblico de perfeição, para que você entenda, compreenda e não seja por aí, muitas vezes iludido ou enganado, é sobre a questão da vitória sobre o pecado. Os perfeccionistas, eles dizem que nessa vida, a qualquer momento, nós podemos chegar a um nível de perfeição tão alto, que um perfeccionista disse por aí que vai chegar um momento em que eles poderão dizer assim, poderão deixar de orar: Pai, perdoa as nossas dívidas, porque eles venceram o pecado. Eles veem o pecado apenas como ato, por isso fica tão fácil. Mas o conceito bíblico de perfeição é um pouco diferente. Ele vê a vitória sobre o pecado como uma caminhada. Ou seja, eu preciso vencer o pecado. O pecado é ofensivo a Deus, os atos pecaminosos. Eu preciso buscar a vitória sobre esses atos. Mas, infelizmente, eu vou continuar com essas tendências, com a natureza pecaminosa, até Jesus voltar. Só quando Jesus voltar, no abrir e fechar de olhos, é que a gente vai ter a vitória completa. Compreende? E nós temos alguns textos, vários que a gente leu, eu queria só relembrar de um aqui. A irmã Ellen White, ela diz assim: enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura quanto tempo? A vida toda. É uma caminhada, é uma longa jornada. Finalmente, queridos, eu queria pontuar aqui, para a gente encerrar a mensagem dessa noite, e essa série, alguns perigos nesse conceito de perfeccionismo, que muitas vezes circula pela nossa igreja. Veja, os perfeccionistas, eles acabam acumulando alguns perigos, quando eles fazem as suas apresentações e pregações desses conceitos que a gente falou. Primeiro, que eles minimizam o pecado. O pecado é só um ato. E quando a gente minimiza o pecado, a gente corre um grande risco. O pecado é coisa séria. O pecado é algo que afasta e destrói a nossa vida e nos afasta de Deus. Todos nós estamos desesperadamente perdidos. Só Jesus pode nos salvar. Nada em nós pode vencer o pecado. Quando eu minimizo, eu corro risco. Segundo problema, segundo perigo,
do conceito perfeccionista? O conceito perfeccionista pende para o legalismo, porque ele diz, é possível eu vencer, deixar de pecar. E quando eu penso assim, eu corro o risco de ser legalista. Não tem muita gente que acusa os adventistas de serem legalistas, dizerem, a lei salva. Porque se eu penso que eu posso deixar de pecar e me tornar justo pelo meu desejo e pela minha luta contra o pecado, eu posso dizer que então não é a graça de Cristo propriamente que me salva, mas o obedecer à lei. E isso pode fazer de mim um legalista. E a gente sabe que a lei não salva. A lei não salva, ok? A lei é apresentada apenas como um espelho. Então eu creio que todos vocês têm espelho em casa. Não sei se vocês já foram na frente do espelho e viram uma sujeirinha, vamos supor assim, sei lá, uma sujeirinha na testa. O espelho te mostra a sujeira na testa, certo? Mas se você pegar o espelho para limpar a sujeira, ele resolve o problema? Resolve? Não. O espelho só te mostra que você tem uma sujeira na testa. É importante? É importante. Mas ele não resolve. Agora o espelho te faz entender que você precisa lavar o rosto. Ir até a água para limpar a sujeira. E a água quem que é? Jesus, né? A Bíblia diz. Jesus falou, eu sou a água viva. Ou seja, queridos, a lei, cumprir a lei, deixar de cometer atos pecaminosos, é importante, mas não é isso que me salva. Certo? Tranquilo? Então, esse é um risco que se corre quando eu aceito o conceito perfeccionista. O terceiro risco é que ele diminui a função salvadora de Cristo. Ora, se Jesus nasceu com uma natureza corrompida e depravada, Jesus não vai ser eficaz para me salvar. Ele mesmo vai precisar de um Salvador. Para que Jesus possa me salvar, ele tem que estar fora do poço. Imagina que eu olho para o companheiro no fundo do poço e penso assim, você pode me salvar. Não. Para salvar tem que ser alguém que está fora do poço, que joga a corda e diga, vem aqui. Ou seja, eu tenho que cuidar, porque quando eu espalho conceitos perfeccionistas, Jesus corre o risco de perder a importância e perder também a sua função salvadora. Faz de Cristo um salvador ineficaz. Porque se eu posso me salvar, se eu posso vencer o pecado, para que eu preciso de Jesus? Aí está alguns riscos e perigos. E o quinto, desânimo espiritual. Eu nunca conheci um perfeccionista que diz que é possível vencer e deixar de pecar, alcançar uma perfeição, uma impecabilidade, ter alcançado esse estado. Mas eu conheço pessoas que têm defeitos. Todas as pessoas têm defeitos. Eu nunca conheci um perfeccionista 100% perfeito. E esse é um problema. Porque se a pessoa acredita que pode alcançar um estado de perfeição e não alcança, o mínimo que vai acontecer é um desânimo. E muitos acabam abandonando a fé. Queridos, para terminar, esse último texto. E esse eu quero que você ache comigo. Lucas 18, 9 a 14. A Bíblia apresenta duas figuras nesse texto. Lucas 18, versículo 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Duas figuras. E a gente poderia usar essas duas figuras para entender melhor o conceito bíblico de perfeição e o conceito perfeccionista de perfeição. Essas duas figuras são as figuras do fariseu e do publicano. Lucas 18, do 9 ao 14. Quero ler com vocês. Abriu sua Bíblia aí? Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus,
Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho e possuo. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu, o quê? Justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fariseu e o publicano. Queridos, perfeição na Bíblia é baseada... Apareceu a imagem aí, né? Pode tirar. Essa é a perfeição, né? Não é não. A perfeição na Bíblia é Jesus. Nós podemos tomar duas alternativas. O de buscarmos a perfeição baseada em nossos atos, como fez esse fariseu, ou podemos olhar para os nossos pecados e olhar firme para Jesus. E olhando para Jesus, entender como somos fracos, pecadores. Mas não se concentrar nas nossas fraquezas, mas buscar a esse Deus maravilhoso, que não veio a essa terra simplesmente para nos dar um exemplo de como viver. Ele fez isso, lógico, Jesus é exemplo em tudo. Mas Ele veio para nos salvar, para pagar os nossos pecados. E eu posso ser perfeito quando eu entendo o quanto eu sou pecador e quando eu me prostro aos pés desse Deus e continuo a caminhada, e entrego a minha vida para esse Deus. Peço para esse Deus me guiar, e esse Deus vai me guiando por uma caminhada, que de vez em quando eu vou tropeçar, de vez em quando eu vou cair, de vez em quando eu vou acabar querendo voltar para a lama como aquele porquinho, mas eu não vou desistir, porque Jesus está ali me guiando à minha frente. Filho, vem comigo, eu estou contigo. Eu sei que você pecou, eu não quero que você peque, mas eu morri por isso. Vem comigo. Ou seja, queridos, nós não precisamos andar por aí de cabeça baixa, chutando as pedras, como alguém que é pecador demais. Mas nós podemos olhar para o nosso Deus, que nos ama. E na medida em que nós nos aproximarmos desse Deus, na medida em que nós nos entregarmos para esse Deus, com essa consciência, sermos transformados e moldados, até quando Jesus voltar e nos salvar. Você é o publicano ou você é o fariseu? A Bíblia diz que o publicano, por entender a sua condição e clamar a Deus, ele saiu dali justificado. E isso é perfeição. Jesus nos oferece isso de presente. Bom, e para terminar, eu quero fazer a pergunta para você. Como está a tua vida com Deus? Como que você tem vivido os teus dias? Você tem buscado a esse Deus? Você tem se entregado a esse Deus? É nele que podemos ter a nossa vida mudada e alcançar essa perfeição. Nós vamos ouvir uma música agora com o Abner. Ele está aqui. É uma música bonita, que ela fala sobre esse chamado, para a gente fazer uma análise, para a gente não ficar na poça de lama, mas para a gente olhar para Jesus, e como Paulo, que tinha a sua parcela, assim, diante dos olhos humanos de perfeição, muitos olham, nossa, Paulo era o personagem, Paulo é um herói bíblico, mas Paulo mesmo lutava com Deus: Senhor, me livra do meu espinho na carne. E Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. E o próprio Paulo diz para nós: olha, filho, é isso, a graça de Deus te basta. Talvez você viva com uma luta interior, com algum pecado que te assola, com alguma fraqueza que te leva todas as vezes para a lama. Jesus não quer isso. Mas eu e você
podemos hoje, através de uma entrega completa, de uma decisão e do caminhar com Cristo, sermos perfeitos. Você só precisa entregar o coração a esse Deus. Então essa música fala desse convite, dessa reflexão. E eu queria convidar você a pensar um pouquinho na sua vida, em tudo que a gente falou. E você, nessa noite, tomar uma decisão ao lado de Deus. Tomar algumas resoluções ao lado de Deus. Mas a mais importante é colocar Jesus a cada momento em tua vida. É fazer dele não uma adição, não algo que se adiciona de vez em quando se vai à igreja, quando, sei lá, vai alguém nos visitar, falar de Deus, ou quando a gente, sei lá, está num culto, não. Mas a gente precisa se submeter a esse Deus. Não Deus ser uma parte da minha vida, não. Deus ser o dono da minha vida. Deus ser o Senhor da minha vida. E assim seremos perfeitos. Então, ouça a música e conversa com Deus. Quem sabe é um momento para você fazer um novo concerto, se aproximar dele e tomar uma decisão de ter mais afinco em buscar a esse Deus, em se submeter a esse Deus. Perdão, Senhor, mais uma vez eu fraquejei e aqui estou para lhe pedir misericórdia em minhas falhas, que tantas vezes prometi que mudaria. Digno não sou, mas mesmo assim insisto em lhe suplicar, para que me livre de cair, de vacilar, que apague todo meu pecar. Não mereço a sua graça, pois conheço a verdade que me cerca de amparo e liberta. Eu permito que me livre de mim mesmo e dos meus erros, pra que a falha que persegue não me abale ao ponto de não te buscar. Eu permito que minha vida seja sua. Eu decido que pro mal já tem saída. Eu almejo que a verdade me liberte e eu viva pro Senhor. Amém. Amém, queridos? É isso. Nós podemos ser perfeitos, graças ao que Jesus fez por nós. Mesmo sendo indignos, pecadores, e muitas vezes até nos sentindo imerecedores, imundos, incapazes,
de chegar em algum lugar, nós podemos ser perfeitos, não baseado nos nossos méritos, em vencer atos pecaminosos, mas pela ligação íntima com Jesus, pela entrega completa, pela submissão, podemos, mesmo nos sentindo pecadores, porque isso é algo que acontece quando nos aproximamos de Jesus, baseado nos méritos de Cristo, sermos 100% perfeitos, e dando as mãos a esse Deus, caminhando nessa terra, sermos guiados por um processo, que um dia chegará ao fim quando Jesus voltar. Quantos gostariam de dizer: Senhor, eu quero ser perfeito, eu quero ser um filho perfeito, hoje? Quantos gostariam? Que Deus abençoe. Eu quero convidar você a ficar em pé para a gente fazer uma oração e encerrar o culto dessa noite. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque na Bíblia nós encontramos a maior de todas as notícias. Quando olhamos para nós, Senhor, não vemos como nos salvar, porque vemos um coração desesperadamente corrupto. Vemos, Senhor Deus, atos pecaminosos acumulando-se a cada dia e formando um livro de registros enorme, terrível contra nós. Mas quando olhamos para o nosso Deus Todo-Poderoso, que veio a esse mundo, deixou o seu lar de glória e tomou as nossas sandálias, viveu aqui, jogou a corda, Senhor Deus, para dentro do poço, e nos deu a oportunidade de sermos perfeitos, de sermos, Senhor Deus, merecedores em Cristo Jesus da salvação. O Senhor fez isso na cruz, quando trocou de lugar conosco, quando nos deu, Senhor, a tua veste de justiça, e nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida hoje, nos alcança a sua mão para nos guiar por esse processo de crescimento diário, contínuo, de abandono da lama do pecado, de aproximação da luz. É verdade, Senhor, que essa jornada, ela às vezes traz surpresas, porque nós às vezes caímos, mas obrigado porque sempre o Senhor está ali do nosso lado, dizendo: filho, vem, estou aqui ainda, continua comigo. Eu não conheço, Senhor Deus, a vida pessoal de cada uma das pessoas que está aqui nessa noite, mas eu sei que o Senhor conhece. Quem sabe alguém aqui, Senhor, esteve afastado dos teus caminhos, voltou para a lama. Quem sabe alguém, Senhor Deus, está começando a conhecer que em Jesus pode ser diferente, pode ter a vida transformada. Nessa noite, Pai, abençoa cada um desses membros aqui, que cada um possa sair sentindo que é um filho amado, de cabeça erguida, crendo que em Jesus é perfeito. Por favor, Senhor, esteja conosco, não permita que os ensinos errados da Bíblia desmotivem a nossa fé, diminuam a Jesus, mas que possamos ser sempre fundamentados na Tua Palavra, no assim diz o Senhor, para seguirmos confiantes até a Tua volta. São as bênçãos que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.